Muito bem, moçada, a terceira parte aí da nossa aula. Agora a gente vai começar a falar um pouco de quimiquez. A pergunta que está no ar é do que é feita, do que é constituída a matéria. Então vamos encarar esse seguinte problema. Você tem um bloco de ferro nas suas mãos e precisa me dizer o que faz este bloco de ferro ser um bloco de ferro, né? O que garante as propriedades dele, né? Bom, a primeira parte da sua resposta poderia ser o seguinte: olha, ele é um bloco de ferro porque ele tem as seguintes características. Ele derrete a tal temperatura, ele ferve a tal temperatura, ele reage com tal ácido, tudo isso caracteriza ferro. E você tem razão, de fato você reconhece o ferro pelas propriedades e pelas reações que ele faz, né? Agora, qual será a constituição deste bloco de tal maneira que só ele é de ferro e outros blocos não são de ferro, podem ser de outras coisas, né? E aí você começa a olhar esse bloco de forma microscópica e você percebe que ele é constituído de partes pequenas e essas partes ainda assim carregam a propriedade do ferro. São essas pequenas propriedades, são essas pequenas unidades que carregam a propriedade de ferro e quando elas estão juntas, aí sim você tem um bloco grande de ferro. Bom, essas pequenas unidades que ainda carregam as propriedades do material são chamadas de átomos. E esses são os átomos do ferro, tá? Portanto, o bloco de ferro é constituído de pequenas unidades que ainda têm comportamento de ferro, que a gente chama de átomos de ferro. Bem, e aí eu te faço uma pergunta. Agora eu tenho um bloco de cobre. Qual é a diferença do bloco de cobre para o bloco de ferro? Não vale dizer que eles têm diferentes reações, diferentes temperaturas de fusão, ebulição. Você vai ter que me dar uma resposta microscópica. E a resposta é: o bloco de ferro deve ser constituído de unidades fundamentais que têm propriedade de ferro. Portanto, quando você olha ele microscopicamente, os átomos agora não são mais os átomos de ferro, mas são átomos de cobre. Portanto, a diferença, a matéria é formada de pequenos pedaços que têm o comportamento das espécies químicas. Esses são os átomos. Então, a matéria é formada de átomos, né? E os corpos, né, a propriedade dos corpos vai depender de quais átomos estão o formando. Muito bem. Então a ideia central desse pequeno vídeo é: a matéria é formada por átomos. Cada átomo carrega em si as propriedades de um e apenas um elemento químico. Portanto, uma bolinha daquelas não pode ser uma bolinha de ferro e ao mesmo tempo uma bolinha de cobre. Ela é um ou outro, ela carrega as propriedades de um e apenas um elemento químico. Tá bom? Então na próxima aula a gente começa a ver representações de elementos e de espécies maiores para você entender o que está acontecendo.